só de como é que vai ser a civilização futura. Nós temos que compreender mais amplamente esse tema. Nós falamos aqui agora há pouco, comentando outro assunto, que nós viemos de um outro universo, não é verdade? De Admaron. Ou Admaron, se vocês quiserem simplificar. Lá nós vivíamos uma estrutura ramamaense, que nós vamos ter que detalhar para compreender, um sistema de governo ramamaense, em 3 sistemas solares. Formávamos civilizações muito avançadas, construímos cidades incríveis. Aquele mundo foi para diante e um monte de gente saiu de lá. Viemos para cá. O que nós encontramos aqui? Nós encontramos o espírito atual da Terra, que é herdado de Darmon, um espírito que demanda um sistema de organização social diferente, do tipo sudvaense. Trouxemos a Terra para cá com um bando de gente que também tinha organização original sudvaense. O povo de Avis, são imperiais. E os 11 estrangeiros que vieram para cá são todos ramamaenses. Dá para ver a confusão. Mas nós vamos entender a confusão melhor quando nós estudarmos o que é rama, o que é sud, como é que essas estruturas geram civilizações e como a natureza delas. Esses 2 grandes sistemas de organizações sociais que pertencem à natureza, à formulação do homem. Então, assim como os passarinhos, o João de Barro faz sempre a sua casinha igual, né? O reino humano sempre se organiza, principalmente à medida que avança, em 2 grandes sistemas. O sistema sudvaense e os sistemas ramamaenses. E é isso que a gente tem que compreender e estudar. E por que na Terra acabou acontecendo o que aconteceu, e é a partir daí que nós vamos ver como que nós vamos fazer a nova civilização, a recolonização do planeta em outras bases. Eu só adianto o expediente dizendo, a Terra caminhará pelo caminho ramamaense, que é um sistema de governo pelo coração. Não haverão leis externas, né? Não criaremos entidades que vão encarnar e nos governar. É uma outra estrutura. Chegaremos à perfeição. O sistema Rama corresponde, na polarização cósmica, ao sistema feminino, né? Por isso que é dizido a casa feminina de Alcione. O outro sistema Sud é um sistema que corresponde, na polarização universal, ao sistema masculino. Os 2 chegam à perfeição. Um, muito rapidamente, mas é uma estrutura extremamente instável, que são os sistemas Sud. Outros chegam lentamente, mas são definitivos, que é o sistema Rama. E nós escolhemos o caminho Rama. E nós vamos evoluir por esse sistema. Indivíduos perfeitos geram sociedades perfeitas. Lá, sociedades perfeitas geram indivíduos perfeitos. Essa é a diferença, né? Mas ambos os sistemas são perfeitos quando atingem níveis extremamente elevados, né? E aí das civilizações que tentam se apressar num ou no outro modelo. Acontece o que aconteceu com Darmon. A gente vai falar um pouco sobre isso, para a gente ver como é que uma civilização pode entrar em colapso quando os seus indivíduos e a sociedade buscam uma perfeição antes da hora. Ok? Esse é o tema do nosso trabalho e vamos ver como isso gera ciência, como isso gera tecnologia. E podemos falar de algumas coisas, tipo a escola do futuro, essas coisas todas, e vocês vão ver que são coisas completamente diferentes no sistema Rama, né? Acabam as escolas Sud, que todas as escolas hoje são Sud. E nós voltaremos a um outro tipo de aprendizado. A relação mestre-discípulo retoma na Terra com toda a força, porque é a escola do futuro, né? Acabam as instalações escolares e as pessoas passam a ter mestres de novo. Vocês lembram, eu falei na parte da manhã, de que integra a centelha humana, é parte dela, é parte da formulação ou da equação da criatura humana, os sistemas de organização social que servem de base para a organização das sociedades humanas. Isso é comum em todos os reinos. Em todos os reinos. É emoção. Hã? É. Então, naquela nossa representação simbólica, o nosso famoso hexágono, com um ponto no centro, né? Isso aqui, então, é a mônada humana. Ela contém na sua formulação
Portanto, a gente poderia dizer, integra a sua dimensão mais íntima, vamos dizer, é divino os sistemas que regem a maneira como os homens, as criaturas humanas se organizam. Se organizam para viver coletivamente. A criatura é um organismo coletivo. O homem tem a sua dimensão social coletiva, é extremamente importante isso. Vocês sabem que na organização do universo, em que nós podemos falar dos 7 grandes níveis ou oitavas vibracionais do universo, vocês sabem que o plano físico contém estruturas de organização social, que nós vamos encontrar também no campo áurico, mas não vamos encontrar aqui no etérico. Não existe organização social em plano etérico. É interdimensional. Os ETs consideram essa aqui e essa são as dimensões de interatividade do ser. Portanto, onde ocorre organização social. Nós podemos falar de civilizações no plano físico, plano 7, que os ETs dão um nome para ele, não importa aprender agora. Organização no nível áurico ou astral, portanto, existem civilizações astrais, ou também chamadas hiperfísicas, tem muitos nomes, não importa. E existiriam civilizações também nesse nível aqui, 6, 5, 4, 3, 7, 6, 5, 4, 3, 2, faltou um, né? Existiria nesse aqui e nesse daqui. No entanto, nesses 3 níveis de ordem superior, o conceito de sociedade já não se aplica mais. Então não é muito, vamos dizer, adequado nós falarmos de civilizações nesse nível 3. Já não cabe mais, por uma questão mesmo de rigor conceitual, né? De qualquer forma, são planos iterativos, né? Ou seja, aqui existe interatividade entre as criaturas. O nível 2, o nível 4, o nível 6 são planos chamados interdimensionais, onde não ocorre a interatividade social. Portanto, note bem, nós podemos falar basicamente, essencialmente, de civilizações no mundo físico e civilizações hiperfísicas, ou também astrais ou áurica, ou, enfim, não importa, outros nomes, né? Os ETs chamam esse plano aqui, 5, essa região, essa aqui, se não me engano, chama de Gi, né? Eu tenho esses nomes. E aqui eles chamam de Elai, né? Veja que coisa curiosa. Elai, olha a semelhança com Elohims. Não é incrível? Os Elai, que são de Elai, quer dizer, os elaianos ou Elohims, são chamados habitantes ou mundos ou criaturas que integram, fazem parte das civilizações astrais. Então, se nós quiséssemos adotar uma nomenclatura puramente extraterrestre, nós tínhamos que chamar os seres áuricos de elaianos, ou, na versão que a gente encontra na Bíblia, que eu me imagino que essa correlação aqui é perfeita, Elohims, né? Bom, que também muita gente acha que isso aqui Elohim são anjos, etc. São criaturas hiperfísicas desse nível aqui. A Terra, nesse plano aqui, nesse nível, aqui existe a Terra que nós conhecemos, a Terra física. E nesse nível aqui nós temos uma Terra maior, aliás, cujo eixo tem uma inclinação diferente do da Terra, né? Esse planeta, no plano Elai, na Terra, chama Amala. Amala, que tem uma capital, né? E essa capital, ela chama-se, entre os ETs, Ashara. E nas tradições esotéricas iniciáticas é chamado de Shambhala. Muito bem. Então nós podemos ver também, só para completar esse quadro, nós temos no sistema solar,
Não sei se a câmera está podendo tomar essa informação. Nós temos Sol e planetas físicos e planetas elaianos, quer dizer, planetas não físicos, astrais, que orbitam a dimensão astral do próprio Sol. Né? Isso aqui é o suficiente para nós compreendermos algumas coisas que vamos ter que desenvolver. Né? Não há necessidade de trabalharmos com esses outros níveis daqui de ordem superior. Podemos falar, portanto, sempre, para resumir, civilizações físicas, civilizações hiperfísicas ou astrais. Eu não gosto de usar muito a palavra astral, embora ela seja universal, hoje muito conhecida, porque ela pertence de alguma forma a um campo de doutrina, né? É que nem a palavra umbral, né? Que no espiritismo tem um sentido restrito, e entre os espaciais, umbral quer dizer porta, ele é muito mais amplo que o sentido restrito, ele não pode ser substantivado, ou umbral, como se fala no espiritismo. Porque está substantivado. Nos ETs, você tem sempre assim, umbral quer dizer um limite, uma passagem, um estágio, o fim de um momento para entrar outro. Umbral, que teria que ser. Exatamente. Mas é que foi substantivado, tanto é que se fala o estágio umbralino, ou umbral, ele está substantivado. Ele, na verdade, não podia ser considerado, não seria correto, porque, na verdade, existem umbrais, níveis, planos. Né? Bom, existem esses problemas de nomenclatura, mas as colocações aqui são básicas para nós compreendermos o seguinte. A criatura humana, portanto, tem a formulação do sistema de organização sociais em que vive e que vão se manifestar. Né? Muito bem. Esses sistemas são, como tudo, polarizados. Né? Nós temos, na formulação, nós temos dois sistemas. Né? São sistemas chamados Sud, positivo, ou masculino, e os sistemas Rama, ou sistemas femininos. Esses dois sistemas têm muitos estágios de evolução. Né? Então podemos falar de um sistema Sud primitivo e um sistema Rama também primitivo. Mas, de qualquer forma, são duas formulações bastante distintas. É a polarização acontecendo no plano da organização social. Então, nós podemos falar de sociedades femininas, sociedades masculinas. Né? E vocês vão ver que depois que essas organizações chegam na matéria, tornam-se a polarizar. É uma coisa muito interessante esse sistema que a natureza sempre tem de compensar as estruturas, mantendo sempre a unidade. Sempre a unidade, a polarização resolvida. Né? Podemos até adiantar, por exemplo, os Suds são criaturas, vamos dizer, o sistema é masculino. Né? Eles criam, em contraposição, estruturas incrivelmente pesadas como cidades. Né? Eles criam grandes cidades. Eles se fixam. Né? E já os sistemas o sistema Rama feminino, eles são nômades, são soltos no espaço. Né? É super interessante, que você podia imaginar, uma organização Rama feminina, a tendência, pelo princípio, seria justamente se estabelecer, criar raízes. Mas é justamente o contrário. A polarização faz com que esse sistema positivo Sud é que cria raízes. Eles são planetários fixos. Eles se tornam seres fixos. Enquanto essas civilizações femininas são completamente livres. Elas não têm uma estrutura rígida de fixação planetária. Bom, mas vamos detalhar alguns elementos do sistema Sud e Rama para nós compreendermos as distinções básicas disso aqui. Rama, sistema Sud. Primeiro, por quê? Por que 2? Por que não 3, 4, 5, 7, que é um número bonito, né? Tudo é 7. Não, por que a polarização desse sistema? Veja, gente, vocês quando nós estudamos o reino humano, vocês lembram perfeitamente o lado esquerdo do reino humano é positivo, o lado direito negativo. Né? Uns são os Uts Hamad, os outros são Ada Hamad.
Quer dizer, uns são povos da manutenção, da cura, da estabilidade dos sistemas, da higiene dos sistemas, né? Eles trabalham no sentido de fazer com que aquilo que está instalado perdure e funcione ciclo após ciclo, né? Então, no reino humano, o lado Ada é um lado curador. Curador num sentido muito amplo da coisa. Não se trata só de curar a doença, não. Cura no sentido de manutenção dos ciclos evolutivos. Todos nós somos sujeitos a uma onda evolutiva que é cíclica, que se renova, etc., né? E periodicamente passamos momentos de ruptura de estrutura para vibrarmos num outro patamar. Esse é o trabalho Zutzi. Então você já vê que no reino existem povos que têm ação Zutzi, portanto, ações desestabilizadoras, e outros povos fazem a manutenção, os temas ADA. Agora vamos tentar uma correlação aqui com o sistema de organização social. Esse aqui, o positivo, ele é fixo, ele tem uma base fixa e tem grande mobilidade, né? Mas ele tem uma base fixa, quer dizer, um fator limitante no seu processo. Como eles se expandem? Eles se expandem através de impérios, eles formam organizações tão gigantescas que muitas vezes abraçam várias galáxias com o mesmo poder central, né? É assim que eles se expandem. Esses não formam esses sistemas, mas viajam, estão sempre em tudo que é lugar. São povos que migram continuamente. Quer dizer, são estruturas de compensação, né? Então você vê aqui, o positivo corresponderia, por exemplo, a uma ação Zutzi, né? Aí como é que você fala assim, puxa vida, mas povos Sud, povos imperiais, né, seriam positivos, o que é que eles têm de Zutzi, né? Isto é, como que de alguma forma a gente poderia estabelecer uma correspondência entre a organização do reino e isso aqui? O que vocês estão vendo, gente, é que a polarização, ocorre uma polarização aqui. Aqui eles são positivos Zutzi, né? Eles são, na forma de organização dele, fundamentalmente Ada, porque eles fazem no universo os trabalhos relativos a Ada, embora eles sejam Sud, portanto Zutzi. Ou seja, eles têm bases fixas gigantescas, porque eles cuidam da saúde, da cura, da limpeza, da higiene em escala muito ampla. Enquanto os povos, esses daqui, feminino, que são os viajadores, que não se fixam em lugar nenhum, são justamente os Zutzi, os desestabilizadores dos sistemas. Então, quando nós recebemos visitas de povos do espaço, por exemplo, que tem uma linha de ação Zutzi, pessoal do tronco central, que venha de uma civilização do tipo Rama, eles não vêm aqui para fazer higiene planetária, cura de doenças, nada disso. Eles vêm trabalhar com informações desestabilizadoras da ordem vigente. Ok? Os Ramas são femininos, mas eles vêm com atividade Zutzi. Se nós recebemos, e nós recebemos aqui na Terra, muitas visitas de organizações Sud, eles não chegam aqui com outra função a não ser de higiene, limpeza, de cura, etc, 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 etc. Eles vêm para cuidar das plantas, dos animais, do próprio planeta, da cura dos homens, da limpeza da estratosfera, do buraco de ozônio, da higiene da contaminação nuclear, dos metais pesados no nosso organismo. Eles trabalham, portanto, né, com uma energia que contrabalança o fato deles serem positivos. Sim, podemos. Nós temos necessariamente que falar desse tipo de coisa, né? Então, eu quero que haja uma perfeita caracterização dessas diferenças Rama, porque... sim. Não, veja bem. Nós estamos falando aqui numa escala de civilização, não do indivíduo. Certo? Nós temos vidas em que nós somos mais Zutzi, missões Zutzi. Outros nós temos missões Ada.
Quando nós nascemos, por exemplo, e temos ao longo de nossa vida, trabalhamos sobretudo conosco mesmo, ou com a vida como ela é, nós vivemos a vida toda trabalhando em estruturas de manutenção, ajudando pessoas do nosso ciclo de interesse pessoal, temos a chamada uma vida que não interfere nos padrões que estão vigentes em cada época, respeitamos as leis e a ordem estabelecida, vivemos, somos felizes, etc. Nós temos tendo uma reencarnação do tipo Ada. Se você vem como um revolucionário, um homem ou uma mulher inquietos, transformadores, que vem com novas ideias, que interfere na ordem, que não aceita essa ordem, etc., você está numa encarnação Zutzi. Certo? Mas todos os dois têm a sua dimensão Ada e o outro também tem a sua dimensão Zutzi. Não fazer essa confusão, né? Porque o pessoal do tronco central tanto pode ter função Ada quanto função Zutzi. Mas aqui e essa classificação é uma estrutura muito ampla, né? Isso é no genérico. Então existe povos Ada. Povos que, como civilizações organizadas, trabalham essencialmente sob o princípio de ação universal Ada. E os outros Zutzi, né? Agora, eu quero fazer uma correlação entre a estrutura do reino humano e os dois grandes sistemas de organização social. Tá? Então, existem sociedades do tipo Ada e sociedades do tipo Zutzi. Okay? As sociedades do tipo Zutzi, positivas, são justamente o grupo Rama, que é feminino. As sociedades do tipo Ada, que é positiva, é justamente a sociedade Sud, positiva. Ok? Então nós podemos já ver a primeira grande distinção que nós temos que fazer entre esses dois grupos, né? É que os Ramas, que são femininos, eles têm o modelo de organização social dele é exatamente o contrário. Eles são femininos, né? Eles são femininos e o sistema de ação deles é Zutzi. Então, eles são Zutzi. O sistema feminino, ação positiva. O sistema positivo masculino com ação Ada. Negativo. Então, vocês notam aqui uma polarização, a natureza, por isso que eu estou dizendo, a natureza sempre equilibra. O homem interno, feminino, externo, positivo. A mulher, o contrário. Né? Muito bem. São todas formulações para que aconteça o equilíbrio. Olha aqui o equilíbrio de novo para quem não percebeu ainda. Ada negativo, né? Zutzi positivo. Aqui são seres andrógenos. Ou melhor, são seres hermafroditas. Aqui também. Hermafroditas. Se eles são equilibrados entre si, eles se polarizam no campo da ação. Um é positivo e outro é negativo. Porque a mônada, a parte positiva dela está negativa, está aqui, da mesma mônada, a parte positiva está aqui. São os dois seres andrógenos, que na verdade são a mesma criatura, que depois que eles se juntam aqui, em que eles se fundem a parte positiva e negativa, ocorre então a polarização via especialização sexual. Deixam de ser hermafroditas e passam a ser seres especializados sexualmente, e em compensação, eles em termos de ação, eles são positivo e negativo. Deu para compreender? A natureza sempre resolve o equilíbrio, né? Então, a primeira conclusão importante que nós precisamos ver é o seguinte: os grupos Rama têm a ação Zutzi, as sociedades Ramas, e a sociedade Sud tem a ação Ada, né? Eu não quero que vocês entendam o Zutzi como intervenção no sentido sempre de uma postura guerreira, uma coisa assim, de bagunça. Não. Eles trazem um elemento inquietador, novo, no sentido positivo. A inquietação que vai gerar uma nova situação, né? Esses daqui chegam, encontram alguma coisa, eles limpam, eles tiram, eles retiram, eles isolam, eles guardam, para que o ciclo se perpetue. Né? Eles são essencialmente, podemos, curadores, no sentido de que está estabilizado um ciclo. Essa função Ada é muito importante. É muito importante. Um ciclo só termina quando estão esgotadas as possibilidades curativas totalmente. Aí que um ciclo se encerra.
Enquanto for possível, estruturar correções e manter essas correções, higienizar, limpar, azeitar, o ciclo não se fecha. Zaia só se fecha mesmo quando não há mais possibilidade de cura. Por exemplo, um corpo físico, ele vai mantendo, vai se mantendo, e se intoxicando, ele vai aguentando, a gente vai limpando, chega num ponto que não tem mais capacidade de renovação celular, o camarada tem que ir embora e largar o corpo, né? Então ele vai viver uns úteis mesmo, não tem jeito. Ou seja, é a morte do corpo físico. Da mesma forma, isso aqui. Então, a primeira distinção está colocada. Isso aqui tem consequências imediatas em vários níveis da organização social, né? Veja bem, povos para terem ação zútice, eles precisam essencialmente, vamos dizer assim, da experiência, da mobilidade, da capacidade de conhecer situações e circunstâncias as mais amplas e diversas possíveis. São criaturas que precisam ter um elevado padrão de liberdade e de locomoção para aprender e levar notícias. Né? Os sistemas Rama, que operam zútice, eles são povos viajantes. Para vocês terem uma ideia até que ponto eles levam a sério isso, existem povos de organização SUD, portanto de ação ADA, que constroem bases para esses aqui, porque eles mesmos não fazem as suas bases. Então encontram-se instalações no espaço, criados por seres que criam essas instalações sem saber quem vai usar. São ramas viajando. Vocês conhecem a história das grutas dos peregrinos no Oriente? Né? São grutas que são montadas por um peregrino. Chega, ele coloca água, lenha, mantém tudo limpo, etc. E ele vai embora. Um dia chega um outro, que chega e encontra, usa tudo que tem e deixa tudo de novo bonitinho. E vai embora. Né? Ou seja, existem pessoas também em vários lugares que sabem que os peregrinos precisam dessa infraestrutura. E mantêm lugares nas montanhas, porque sabe, por lá passam os peregrinos, eles usam essas grutas e vão embora. A comunidade vai lá e ajeita tudo para o próximo, que não sabe nem quem é. Ou seja, veja bem, existe isso também no espaço. Grupos ADA que chegam a organizar estruturas incríveis para a ação zútice dos grupos Rama, porque eles mesmos não constroem. Chegam a ter, inclusive muitos deles, não têm nem naves próprias. Se vocês vissem o meu amigo espacial que trabalha comigo, o Issa, por exemplo, né? O Issa não tem nave, né? Embora todos eles sejam do grupo Rama, né? Mas ele em específico, isso é muito bem distinto. Ele não tem nave, ele anda descalço, ele anda com uma túnica largada branca. Você fala, meu Deus do céu, como é que o senhor desce de um disco voador descalço? Né? Uma nave evoluidíssima e ele sereno, tranquilo, sem nada, despojadíssimo. Isso é uma das maiores características dos seres do grupo Rama. Despojamento, eles não têm nada. E quem providencia essas estruturas de suporte para a ação deles, que é uma ação de intervenção, são os grupos ADA. Veja como o universo funciona. Ele cria uma estrutura para manutenção e proteção de quem traz e mantém os processos de transformação. E, ao mesmo tempo, essas estruturas todas são curadoras, mantêm estáveis os sistemas. Olha a sabedoria da criação. O organismo da gente faz a mesma coisa. É o mesmo modelo. Se aplica no universo inteiro. Né? Então, grupo Rama feminino, atividades úteis, viajantes. Característica mais interessante dele. Eles são fixos. Uma comunidade Rama nunca é uma comunidade grande. Nós podemos falar que haja uma comunidade Rama, seja, por exemplo, de 300, 500 criaturas. Esses constroem cidades com 350 milhões de criaturas vivendo na mesma cidade. E fazem uma única cidade num planeta. Não fazem um monte de cidades. Fazem uma cidade só. Né? São características SUD. Características Ramas, pequenas comunidades. Eles são agrupamentos que são quase que voláteis. Chega no sistema, se tem que se instalar, é provisório. Nada é definitivo. É tudo passagem. São nômades. Né? Por isso, inclusive, o grupo Rama são também conhecidos com o nome de peregrinos.
né? Também outro nome para eles, mensageiros. Por que mensageiros? Porque eles conhecem outras plagas, né? Eles conhecem outras regiões e territórios. São essencialmente os povos de caráter, vamos dizer, transinterplanetários. São viajantes eternos. São aqueles que imediatamente, após se liberarem de seus vínculos de matéria, etc., eles migram para outros universos, né? O maior rama que nós temos ligado à história da humanidade é Sananda, né? Que os ETs conhecem com o nome de Itsa. Você pode escrever com H ou não. Itsa é o nome de Jesus entre os espaciais. É um rama, é um nômade. Outro nômade muitíssimo conhecido, né, chama-se Astar Sheran. Também é outro nômade, né? Outras correntes chamam ele de navegador solitário. Característica, portanto, dos extremos de rama. Aqui você pode encontrar indivíduos sozinhos, vivendo só ele num planeta inteiro, ou ele viajando sozinho em uma nave, espalhando coisas. Isso aqui nunca você vai encontrar um Sud sozinho. Quando desembarca aquela turminha de tudo igual, de um disco voador, pode ter certeza, a organização Sud. Só falta fazer assim, né? É bem uma estrutura que nos parece extremamente rígida, né? Militar. Quem conhece o caso do Antônio Maranhão, né? Antônio Maranhão disse que chegou, ele foi 11 vezes sequestrado. Vocês devem conhecer mais ou menos a história dele. Quando ele chega a primeira vez no planeta e abre e colocam ele para fora, porque ele é paraplégico, e 2 seres pegavam ele pelo braço, e tinha uma multidão de seres todos iguaizinhos, com umas criaturas pequenininhas que eram os filhotes, todo mundo com bandeirinha assim. Organização Sud. Jamais organização Rama. Nunca. Organização Rama, você poderia chegar num planeta... Só podia. Japonês. Deve ser. Tudo. E chega lá e tem um chefe sentado num trono. Diz que o trono é tão grande que ele ficava com as pernas balançando. Ele conta isso, né? O Maranhão. Eu acho ótima a história. E que os nenenzinhos eram o tamanho de garrafa de refrigerante Coca-Cola de 2 litros. Né? Esse é o jeito que ele conta. Essas são estruturas Sud. Milhões e milhões de criaturas. Ambos os sistemas, nós vamos ver isso, chegam à perfeição, mas por caminhos completamente diferentes. Agora, como é que esses dois sistemas estruturam sociedades e organismos? Nós já estamos vendo, por exemplo, que é característico do Rama não ter nada permanente, definitivo, fixo. É uma tendência de grande mobilidade. Quando constroem instalações grandes, quando eles mesmos constroem instalações grandes, eles usam planetoides que viajam pelo espaço. Portanto, eles têm uma referência, mas eles não se apegam a essa referência. Eles ficam sempre como viajantes. Qualquer corpo celeste oco em que eles estruturam, que estão viajando pelo espaço, não é organização Sud, é sempre organização Rama. Os Suds estão sempre ocupando planetas, são sempre solares, no sentido de que eles formam gigantescas civilizações, a superfície dos planetas, grandes cidades, e depois eles constroem para baixo também gigantescas estruturas com populações enormes. Existem casos sequestrados que já foram para naves, e nessas naves haviam várias criaturas de espécies diferentes. Certo. Seria uma associação dos dois, exatamente. Sabe por quê? Olha só como é que funciona. Atividade de higiene, por exemplo, do planeta Terra na faixa vibratória tal... vamos supor que tem uma monitoria qualquer espacial trabalhando. A nave vai fazer um determinado programa X de evolução. Ora, entidades Rama de pés descalços que não tem nave entram a bordo, né, e vão realizar tarefas Rama, enquanto essa operação faz outro tipo de coisa. Eles se associam. Agora, você tem o contrário também. Você tem naves onde o comando é Rama, e dentro todos os operadores, a turma que está na infraestrutura, é tudo Sud. Então você tem a nave, dentro dela tem um comando Sud e o comandante e o comando Rama, dentro da mesma nave. E você pode ter certeza, essa nave é fabricada ou construída por um grupo Sud que coloca essas naves à disposição de missões complexas. Entende? Então, eu não quero dizer que os Rama não construam naves, constroem naves também.
Mas veja, eles não têm, o que é bem característico deles, é um grande apego, vamos dizer, à liberdade, né? Um apego à liberdade. Eles têm mobilidade, eles se importam muito com essa questão. São os primeiros que se desenvolvem, por exemplo, na saída de corpo físico. Carran, o caso de Bianca, né? É um grupo Rama. Ainda não é o grama Rama muito avançado, mas é o grupo Rama. Ele ensinou para Bianca o quê? Saída do corpo. Sud não ensina isso. Sud não ensina essas coisas. Sud vem trabalhar com cura, vem trabalhar com um monte de coisa. Eles com higiene planetária. As atividades deles não são no sentido de apresentar novidades, mas de manter estruturas que estão funcionando. O que está atrapalhando é isolado, retirado, né? Cirurgias para retirar elementos que estão. Eles fazem implantes. Todo esse trabalho de renovação genética e biológica da Terra, tudo é feito por Sud. Rama não entra nessa história. Sequestro de animais, sequestro de gente, tudo são estruturas ADA que estão fazendo, estruturas Suds, né? Como organizam os governos desse sistema? Aqui é a coisa mais interessante, porque nós queremos chegar na coisa aquariana da Terra, né? E vocês vão ver onde é que a confusão se estabelece. Um grande sinônimo para Sud, mago. A grande eixo civilizador Sud é a magia evoluída, a ciência da magia. A ciência Rama é a ciência do amor, do coração, melhor dizendo. Porque aqui não é que falte amor, nem sentimento, nada dessas coisas. Vamos tomar cuidado para nós não tomarmos partido. Ah, não, eu sou muito mais Rama, né? É por aí, né? Pior que eu já tomei, eu sou muito Rama, mas eu não gosto de me apegar, não gosto de estruturas, mas todo mundo precisa da sua coisa ADA. Isso é muito importante. Mas há uma certa tendência na Terra, por quê? Porque nós vamos ver daqui a pouco, eu vou ter que retomar essa história, vocês vão ver que nós temos origem Rama, por isso nós temos a tendência Rama na Terra. Mas muito bem, veja lá. Eles são magos. Esse sistema Rama, não. Tudo no conjunto Rama tem que vir para o consciente, para a consciência. Aqui o sistema Sud trabalha com as profundezas. Veja que diferença muito interessante. Esse tipo de organização aqui tem sistemas de governo completamente diferentes dessa. Como que esses governam? Terceira diferenciação importante, no plano dos governos. Deixa eu apagar aqui, senão vai dar um... Os indivíduos, em qualquer dos dois sistemas, avançam segundo seus méritos. Na verdade, isso é do reino humano. Todo mundo trabalha para crescer, para evoluir, etc. As criaturas mais evoluídas desse sistema de organização reúnem-se para o mais importante ato de magia de uma civilização Sud. Eles são perfeitos nas estruturas ritualísticas, são perfeitos nas estruturas de doutrina, são perfeitos na legislação, né, de como funcionam as coisas. Eles são perfeitos no ritual. É uma coisa absoluta e rigorosamente sagrado para a estrutura Sud. Eles reúnem o seu alta cúpula bruxaria, no bom sentido. Eles criam uma entidade nos níveis de ordem superior. Uma entidade que ela existe aqui, ó. O seu centro de decisão, quer dizer, aqui está, vamos dizer, a consciência dessa entidade. Eles pegam, portanto, entidades, né? Ela tem aqui também, esses quatro aqui. Eles criam entidades nos altos planos vibratórios. Essa entidade, como um espírito, né, vamos dizer assim, essa entidade nasce num corpo, encarna num corpo deles. Quer dizer, entre a população, são selecionados criaturas ou casais que vão dar o corpo ao grande príncipe deles. A maior das, vamos dizer assim, das graças que um Sud pode receber é ser escolhido para gerar o corpo do príncipe. Ou seja,
casais disputam o privilégio de gerar o corpo onde essa entidade, criado magicamente nos níveis superiores, vai encarnar para governar. Ela encarna, essa entidade encarna como uma criança, é zelada pela sociedade inteirinha, porque ali está um príncipe, não é não é um espírito, não é uma mônada que eles criam. Eles têm a magia de criar uma entidade nesses níveis de aqui, através da aglutinação das consciências que participam da estrutura de ritual. Então, essa entidade é o que cada uma dessas criaturas tem de melhor consolidado numa estrutura superior que toma corpo físico. Então, um casal escolhido gera um corpo físico e essa entidade nasce criança, é zelado, cuidado e um dia é entronado. Entrona e acontece um fenômeno muito interessante. Todas as transformações e conquistas pessoais desses indivíduos que criaram a entidade e de toda a coletividade a qual esses indivíduos estão ligados, transforma a entidade central. Vamos lá ver o que é isso. Um indivíduo qualquer de uma comunidade SUD, vamos supor que ele conquiste um avanço pessoal qualquer, resolva uma questão, dê um salto de evolução. Aquele salto, imediatamente, transforma essa entidade que governa. Ela é diretamente, continuamente, um reflexo do progresso de todas as criaturas do reino. Entende? Ou seja, é um governante que é exatamente, ele depende do avanço da comunidade. Uma comunidade avançada tem um governante avançado. Ele reflete continuamente os desejos e interesses da coletividade. É um sistema perfeito. Parece os nossos deputados e senadores, né? Igualzinho. Essa criatura se transmuta continuamente em função das transformações de cada indivíduo. E é o que é interessante, o processo é seletivo. Ou seja, somente os indivíduos que produzem revoluções e processos internos altamente elaborados conseguem colocar um dado novo no governo. Quem faz pequenas conquistas que o governo já incorporou, não há, esse governante não, vamos dizer assim, não admite não se transforma, porque ele já contém aquele dado. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Ou seja, somente os melhores indivíduos conseguem contribuir para o aperfeiçoamento da entidade chefe deles. Eles não criam apenas uma entidade central, eles criam derivações. Então você tem uma estrutura de governo inteirinho criado magicamente que desce na matéria. Você tem um chefão, tem outros auxiliares numa escala mais baixa, etc. Forma uma legião de criaturas. E o que é mais incrível, se você chega numa estrutura SUD enorme, essas criaturas só são distintas das outras, quer dizer, eles são tão iguais aos outros todos, só se distingue por um elemento de traje. Porque outra característica SUD é todo mundo vestido igual. É bem chinês, né? A lá Mao. Todos são iguais em tudo. Existe uma tendência à padronização de todos os processos deles. É muito estranho isso, né? Mas é assim que eles são felizes. Não. Mas veja bem, tanto é verdade, o que você falou, a primeira parte da sua afirmativa é correta. Você pode, por exemplo, se essa entidade não é alimentada, né, no seu processo de aperfeiçoamento, ela inicia um processo de retrocesso, porque você tem que ter, o colégio de magos sustenta a realidade dela permanentemente. Se esse sistema não é alimentado, começa a degenerar. Né? A sociedade inteira começa a se desorganizar porque eles não têm mais o padrão de referência que é essa entidade guia. E começa a se estruturar como povos organizados. Tem muitos povos no espaço, e é o mais comum. A maior parte das civilizações em processo de degeneração que viajam pelo espaço por aí, até desaparecerem, são estruturas SUD que não se resolveram. Estão mal das pernas. Os grupos ramas, isso não acontece dessa maneira. Não acontece dessa maneira. Então, se vocês veem extraterrestres vagando à toa por aí, são normalmente, via de regra, do sistema SUD. Né? Alguns são reagenciados, integram outras sociedades até desaparecerem, mas isso são coisas raras. O sistema de governo SUD, eles são altamente, controlador.
essa entidade, bem como aquelas derivadas, as entidades derivadas do principal, cuidam de aspectos da sociedade. Então, essa ente principal aqui, ele pode ter uma parte dele encarnada só para cuidar, por exemplo, da questão da alimentação, né? Outro só para cuidar da tecnologia, da ciência. Então, eles formam entidades especializadas, né? Corresponde aos nossos raios. Mesma coisa, né? Existe uma certa especialização, portanto. Outra característica dessas estruturas de governo é o seguinte, muito bem, eles têm templos gigantescos, de estruturas de templo, onde eles geram essas atividades mágicas e é onde está ancorada essa entidade principal, e aquilo passa a ser uma referência tão sagrada e tão importante para eles, que é em torno dela que eles implantam gigantescas estruturas urbanas. Formam cidades, como eu falei, que pode ter 350 milhões de pessoas. Gente, São Paulo, a grande São Paulo tem da ordem de 16 a 17 milhões de pessoas. Eles fazem cidade com 350, 400 milhões de criaturas pequenininhas, porque normalmente, por uma questão muito interessante, os povos que organizam o sistema SUD, têm estatura levemente mais baixa, mas isso não é uma regra, tem exceção também, né? Tem estruturas imperiais com homens super altos, todos muito iguais. Você olha assim, tudo da mesma cara, tudo vestindo do mesmo jeito. Um faz assim, outro todo mundo faz também. É um negócio estranho. O que eu quero dizer? Hã? Tem muitos tipos. Eles normalmente são os seus trajes, suas formas de apresentação no plano hiperfísico, são meio monumentais. Eles apresentam vestuários complexos, insígnias, né? É uma coisa interessante, mas é o jeito do SUD. Normalmente você vê seres evoluidíssimos espiritualmente, que integram gigantescas estruturas SUD, eles são assim, super enfeitados, né? E o que? Coisas incríveis. Uma cerimônia SUD é imperdível, no sentido de que eles fazem rituais tão estruturados, tão lindos, que é uma coisa assim que indescritível, né? De natureza completamente diferente de um ritual Rama. O ritual Rama pode ser a céu aberto, todo mundo descalço, distribuindo o pão e o vinho. Não entende o que é a diferença? É muito grande. Mas são dois sistemas absolutamente que chegam nas raias da perfeição também, só que por caminhos diferentes, né? É como se aqui chega-se a uma sociedade perfeita que acaba induzindo indivíduos perfeitos. No sistema Rama é o contrário, você tem indivíduos perfeitos que levam a estrutura de organizações sociais perfeitas, né? Quanto mais avançado o sistema SUD, mais de alguma forma ele se parece com os Ramas e vice-versa, né? Eles chegam lá no fim a apresentar algumas características já comuns, mas de um modo geral, as organizações que estão ainda no nível físico de manifestação, eles tendem a ser radicalmente diferentes nas suas estruturas, né? Bom, quando você ouvir falar de qualquer, aqui na Terra, qualquer organização que tem estrutura de poder definida, hierarquias, níveis, iniciações com emblemagens, por exemplo, você entra numa sociedade qualquer em que você fala, os neófitos, lenço branco, os mais avançadinhos, lenço amarelo, os outros com lenço verde, não tem essas coisas? Tudo isso são padrões SUD. Você entra na maçonaria, conclusão, a maçonaria é uma estrutura SUD. Muitas organizações terrestres são estruturas SUD. O modelo de Estado, de organização de Estado, o presidente, o rei, sei lá, as estruturas todas, tudo isso é organização SUD. Hã? Mas sim, tudo que é ritualístico, o que é mágico, o que tende a estruturas de disciplina, integram muito mais o sistema SUD. A ritualística, a disciplina, etc. Os sistemas Rama são de natureza diferente, né? Uma é externa, e ela é externalizada, e ela é continuamente representada, lembrada e reforçada pelo ato do ritual e do símbolo. Nas estruturas Rama, o processo é todo interno, né? É todo interno, porque eles se fazem indivíduos perfeitos, e por isso tem sociedades perfeitas. A outra eles constroem sociedades perfeitas,
a partir dos elementos mais perfeitos que toda a coletividade dispõe, e assim transforma os indivíduos imperfeitos em indivíduos tão perfeitos quanto os que geram a entidade principal. É esse o processo. Entenderam, né, o ciclo da coisa, né? Agora, é super importante a existência dos dois sistemas. Por quê? A capacidade que o sistema SUD tem de manutenção do universo é imbatível. Um Rama que viaja na percepção de elementos, buscando elementos de sabedoria, ele não tem absolutamente a capacidade, por exemplo, de chegar no astral da Terra, que está essa zorra toda, e botar limpeza nesse negócio. Não tem jeito, não é função deles, né? Não é função deles. É uma coisa complicada. Nós temos um mestre na Fraternidade Branca que é SUD. Quem é dos mestres da Fraternidade Branca que pertence ao SUD? Quem é que sabe dizer? Hã? Não Jesus. Não. Hã? Não, Serapis Bey. Exatamente. Ele integra uma sociedade que tem um regime de organização SUD, né? Por isso, Serapis Bey. Hã? Sim, mas não, aí nós vamos fazer a distinção. Quando eu uso a palavra ritualística, né, eu não tô usando a expressão do ritual, por exemplo, do cerimonial necessariamente, né? Eu digo o seguinte: essas organizações são rituais, elas têm estruturas de procedimento o tempo todo. Por aí. O ritual, por exemplo, simbólico, a coisa você vê nas duas coisas, né? Não vamos assim, vamos pegar esse conceito num sentido bastante amplo. Agora, a questão do raio lilás, porque os ETs não trabalham com raios, você sabe disso. Eu tenho uma dificuldade ainda de fazer as correlações entre os raios da teosofia e os mestres e a estrutura que eles têm. É diferente. Mas eu acho que esse paralelo, com o tempo, eu vou conseguir fazer. Nós vamos ver. As cores também, as cores têm os aspectos SUDs de cada cor, de cada raio, e o aspecto Rama. Então, na Terra, ora predomina um aspecto SUDs, outro aspecto Ada de cada cura, de cada raio. Então, por exemplo, você pega Hilarion. Hilarion hoje vibra intensamente Ada no raio verde, e não Zutzi. Por quê? Curador. Né? Então, é uma característica do raio que eles modulam, não do indivíduo, não do ser do mestre. Agora, um mestre que pertence a uma organização SUD, na sua origem, evoluiu dentro da estrutura SUD, é Serapis Bey, porque foram os SUDs que trouxeram para a Terra todo o conhecimento da arquitetura mágica. Entende? Eles trouxeram tudo isso. Catedrais góticas, todas as estruturas mágicas foram trazidas por organizações SUD. São os grandes construtores. Toda a iniciática dele. Nós vamos chegar aqui e vocês vão perceber direitinho. Os dois sistemas na Terra são corruptelas. Os dois, nenhum nem é SUD, nem é Rama. Vocês vão ver por quê. Os nossos sistemas de representação, fundado, por exemplo, no voto democrático da maioria, esse negócio, é uma estrutura SUD. Como nós não somos magos, nós votamos para criar os que representam o interesse coletivo. É uma piada, porque essas criaturas não se transformam com a transformação do coletivo, eles vão cuidar dos interesses deles lá. Isso não é SUD. Seria excelente se fosse assim, né? Quer dizer, é uma corruptela, porque como não... Claro, nós delegamos, veja, isso aqui é uma delegação de poder, mas essa criatura não tem vontade própria, é a vontade do coletivo que deveria existir nos sistemas que nós temos aqui. Em princípio, você não vota num sujeito que não tem vontade própria, mas ele representa a vontade coletiva pelo voto, que a prerrogativa ele ganha para exercer o poder pelo voto, mas só que é uma piada, isso não ocorre. Isso não acontece. Então, isso é um falso sistema SUD, né? Que é o sistema que, de uma certa forma, estrutura toda a sociedade aqui. E houve uma época aí para trás que tentaram implantar o sistema Rama, mas não vingou, e nós vamos saber por que já. E por que vai ser Rama? Por que vai voltar a ser Rama? Né? Então, há um predomínio. E também não é Rama, embora aqui na Terra
o progresso, a transformação do indivíduo, levando a uma sociedade perfeita, também é o caminho que está acontecendo. Como que organizam governos Rama? Então aqui você já tem uma noção da estrutura de poder Sud, né? Eu quero dizer também que as tradições Sud na Terra trouxeram muito do que nós temos de ritual no campo da magia, né? Veja, as ciências Sud são ciências essencialmente mágicas. O que eu acho importante vocês considerarem é que o grupo Rama procura aprender a ciência Sud. A ciência Sud procura dominar, também conhecer a ciência Rama. Não entendo isso aqui como inimigos. Pelo contrário, eles têm plena consciência de polaridade. Para que haja perfeita sintonia e entrosamento desses dois trabalhos, um procura conhecer a ciência do outro, né? Conhecer. Esses desenvolvem, cada um desenvolve a sua ciência, mas ambos procuram conhecer, né? Isso é super importante. Por que um Rama viaja em segurança com uma nave Sud? Porque eles são mestres na construção de naves. Porque o negócio deles é esse. Não existe nave Rama? Existe, mas pode ter certeza, parte pelo menos da ciência de construção de uma nave Rama é Sud. Então, por favor, não coloque entre os dois uma barreira. Eles operam as mesmas naves, estão sempre juntos em todos os lugares. Só é possível você levar uma mensagem transformadora com infraestrutura. Quem provê a infraestrutura é Sud, são organizações Sud. Quem faz o programa de intervenção, a missão é cumprida normalmente pelos grupos Rama. Ok? Então veja só, sala cirúrgica do Dr. Fritz. Quem é que monta o aparato, a infraestrutura, a proteção, a higiene, a limpeza, realiza a cura, esse negócio todo? Tudo é estrutura Sud. Vem o Fritz para dar uma mensagem para todas as pessoas ali daquele dia, para falar ao coração. Quem não é mais Sud? É um Rama que está falando. Entende como funciona? Eles trabalham associados. Não confundam as coisas. Organização social, sistema de organização social é uma coisa. Trabalho conjunto, eles estão sempre juntos. Estão sempre juntos na Terra, em todo o espaço. Estão sempre juntos. Né? Bom, aqui no 3, terceiro nível de diferenciação, não, ainda falta falar sobre o modelo Rama de governo. Meus amigos, quando os corações entram em sintonia, em elevados níveis de frequência vibratória, os indivíduos têm uma interatividade com o interesse do coletivo tão profunda que a ação individual é sempre complementar ao interesse coletivo. Na Terra, nós não temos um negócio desse, mas nem de longe. Por isso que nós temos também uma corruptela Rama na Terra. Os indivíduos aqui pensam em si. Por isso acontecem tantos erros no interesse coletivo. Se todos os indivíduos pensassem no todo, seria perfeito também a nossa sociedade. Mas nós temos que pensar cada um em si, porque ninguém pensa no todo. Aí nós entregamos para representantes o interesse coletivo. Por isso na Terra, e só na Terra, existe essa coisa chamada sociedade civil e Estado. Nenhuma outra organização, em qualquer planeta, essas coisas são separadas. Não existe isso. Mesmo na estrutura Sud, você não tem lá o establishment, aquela turma que governa. Não, não é assim. Só na Terra você tem o poder, alguns indivíduos com poder, que eles se sectarizam dentro da estrutura e mandam, no fundo, determinam todo o evoluir de uma humanidade ou da sua humanidade. Eles não separam, vamos dizer assim, o que nós separamos aqui, ciência, religião, arte, filosofia, tudo segmentado aqui. Isso não existe nas estruturas deles, nem no Sud, nem no Rama. É uma unidade essas coisas. Aqui nós segmentamos, né? O governo Rama é perfeito porque os indivíduos são perfeitos na maneira de compreender e entender as necessidades do coletivo. Então, a ação Rama é uma ação livre, tão livre que cada indivíduo, ao realizar seu projeto existencial ou de vida, está participando do esforço coletivo perfeitamente harmonizado.
Entende como é que eles chegam à perfeição do sistema deles? É com a perfeição do indivíduo. O indivíduo jamais se dedica a uma coisa que, no fundo, é egoísta. Eles se dedicam a coisas de interesse coletivo, num tal nível de profundidade, no plano de liberdade individual, que aquilo que eles querem para eles é o que o coletivo quer, também para eles. Deu para compreender essa distinção? Né? Aqui na Terra, nós não pensamos no coletivo. Nós decidimos e fazemos coisas diretamente para nós. Eles, como são perfeitos internamente, fazem coisas para eles. E essas coisas feitas para eles interessam perfeitamente ao coletivo. As coisas aqui que nós fazemos para nós, normalmente não interessam ao coletivo. É aí que fura o sistema. Por quê? Por causa da nossa imperfeição como estrutura de nível de evolução. No Sud também não existe. Não, porque as entidades que governam, né, elas têm um panteão, todas as criaturas, o povo inteiro, eles estão no mesmo nível. Não existe essas estruturas. Né? Um grupo de poder de um sistema Sud são pouquíssimos indivíduos. E eles, você pode imaginar, onde é que eles vivem? Será que eles têm mordomia? Não sei o que, para... Não é assim. Olha, vou contar um negócio muito interessante. Era uma derivação que eu não queria fazer, mas é importante para vocês entenderem. Vamos supor que esteja uma grande quantidade de Sud reunido numa praça. Né? Reunidos numa praça. Aí, de repente, há uma necessidade de consultar a alta cúpula. Pega qualquer indivíduo dali, destaca ele no grupo, pronto, ele recebe o guia. Qualquer indivíduo representa essas entidades. Embora elas sejam criaturas encarnadas. Qualquer indivíduo. Ou seja, o poder está presente totalmente no coletivo o tempo todo. Através de qualquer indivíduo. Tanto é que os indivíduos agem perfeitamente porque acessam a sua liderança mágica continuamente. Como se fosse uma espécie de uma entidade que incorpore na população inteira, vamos dizer assim. Porque é como se fossem criaturas incorporadas o tempo todo, vamos dizer assim. Né? É uma estrutura essencialmente mágica. Todos os processos deles são ritualísticos, no sentido que têm estruturas de procedimento. E essas criaturas têm leis externas. Quer dizer, eles observam padrões de comportamento que são determinados e, principalmente nos grupos mais primitivos, são determinados a partir de leis. Portanto, eles têm leis externas. Então, vai se construir uma cidade, tem o plano de construção da cidade. É diferente do sistema Rama, né? Em que existe o exercício, vamos dizer assim, da criatividade, está no plano do indivíduo, não no plano do coletivo. Lá eles chegam à cidade perfeita, porque tiram os elementos de contribuição do coletivo para a cidade perfeita. O outro lá, como ele é um indivíduo perfeito, ele projeta a perfeição numa obra que é ele quem faz, mas é perfeito para o coletivo. Né?